Então, a política ela é um coração, né, de fato, organizacional de um meio social. Eu vejo mais ou menos dessa forma. E agora, só que se criou hoje, no nosso meio, a política é um termo pejorativo, né? O nome político, se chamar o galho político ou coisa parecida, parece mais uma ofensa, né, do que, de tal modo, uma maneira inteligente de debater ideias. Você já viu um vídeo do Tiririca contando uma piada de crianças que vão para a escola, que só falam cantando? Não. É muito bom, tem a ver com isso, viu? Com esse tema. Eu vou colocar no post depois. Por ter sido gravado no mesmo dia e mesmas condições que o episódio anterior, o áudio desta gravação não está bom. Por favor, tente relevar e focar o conteúdo. E desculpe-nos mais uma vez. Eu sou Carlson Galdino. E eu sou Rai Henrique. E vamos lá. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Oh baby, a gente ainda nem começou. Politicast. Está começando agora. Politicast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Estado laico, mais especificamente sobre alguns conceitos relacionados ao tema, não só a Estado laico, mas as palavras, os termos que orbitam esse conceito, orbitam o conceito de religião. Segundo a Wikipédia, Estado secular ou Estado laico é um conceito de secularismo onde o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando nem se opondo a nenhuma religião. Entretanto, o Estado laico não é considerado ateu ou agnóstico, tal como o Estado laico aceita a existência de Deus, apesar de também respeitar o direito à descrença religiosa. Eu só fazendo só um breve comentário. É bom esclarecer isso aí, é muito bom, fui muito feliz aí na Wikipédia quando falou que Estado laico não é um Estado ateu. Infelizmente, se confundindo isso no nosso meio. Volta novamente àquela que eu te falei. As pessoas não sabem, infelizmente, pensar os crentes, os evangélicos estão querendo tornar o Estado com a religião deles. Esquece que, novamente, a gente pega os protestantes lutaram também, Martinho Lutero, Zwinglio e principalmente Calvino lutou pelo Estado laico. A Reforma também brigou por isso, pelo Estado laico. Não o Estado ateu, mas pelo Estado laico. Vocês têm confundido muito, né? Estado laico é um Estado ateu, né? Mas não, como falou, tanto dele de crer e não crer. Então você pode não crer em Deus, você pode crer em Deus, o Estado não tem nada a ver com isso. Essa maneira de... Quer dizer, o nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, é respeitar a sua posição ideológica, né? De crer ou não crer em algum tipo de crença, alguma religião, alguma, sei lá o que seja. Fazendo um paralelo simples, eu vejo como você morar numa casa onde você torce para Corinthians, a sua esposa torce para o Palmeiras, seu filho torce para Vasco, cada um tem um time. Você não pode querer impor os seus demais, é só uma regra de boa convivência. O Estado laico eu vejo bem desse jeito, ele não é uma coisa que tenta oprimir ou proteger ninguém, ele tenta criar um ambiente de boa convivência. Muito boa essa analogia, isso mesmo, concordo plenamente. Cada um respeite o time do outro, né? Pois é. Um Estado confessional é aquele no qual há uma religião, por vezes também citada como religião de Estado, oficialmente reconhecida pelo Estado, o que não deve ser confundido com uma teocracia. Estados que não possuem religião oficial são denominados de laicos. Na atualidade, existem poucos estados realmente confessionais no planeta, sendo exceções notáveis os países do mundo islâmico. Ou seja, você tem um Estado que ele não é totalmente ligado a uma religião, ele é independente, só que essa independência é entre aspas, porque ele reconhece uma religião específica como uma religião oficial. É isso. Inclusive, por exemplo, a Inglaterra, ela é anglicana, né, se eu não me engano. A Inglaterra tem como oficial, mas como de história, como você falou, ainda não é, por mais que ela tenha uma religião oficial, não quer dizer que as tomadas de decisões, né, seja agida pelo, o líder religioso dele, não. Mas dessa forma que acontece na prática, né. Isso acontecia, ou são o pessoal que quer tornar isso, né.
Inclusive, Cássio, o pessoal, às vezes, o pré-requisito para votar em alguém, eu acho que estou falando alguma pauta aí, se o cara faz parte da mesma religião. Se ele fizer parte da mesma religião, o voto é dele, por exemplo. Isso aí é um pensamento muito ignorante esse tipo de avaliação. Somente essa avaliação. É bom adiantada nisso agora, mas a gente vai debater mais esses assuntos, eu acredito que no segundo bloco da conversa. Né? Eu não sei bem como é na Inglaterra hoje em dia, para falar a verdade, mas originalmente, pelo menos, a própria igreja anglicana nasceu lá, totalmente vinculada ao Estado, em sua origem. Por que eu disse que o Estado é independente, entre aspas, da religião? Porque, embora a religião não possa interferir por meio dos seus representantes diretamente nas decisões do Estado, ela acaba interferindo muito com os seus dogmas, com as suas regras, nas decisões que o Estado vai tomar. Certas decisões vão acabar sendo pautadas pelo que a religião permite ou proíbe. E isso afeta diretamente a vida de todo mundo que não siga aquela religião, tanto os ateus e agnósticos quanto os adeptos de outras religiões. Verdade. Isso aí, você está dando prioridade a uns enquanto despreza a outros, né? Então tem que lembrar do ser humano, né? Da sociedade como um só, como uma raça humana e não como distinções de que você está religião, você não é. Então acho que isso fere um pouco a igualdade, no caso, né? O tratamento de igualdade, né? Exato. Agora a gente falou que Estado confessional, que foi esse termo que a gente debateu agora, não é teocracia. E o que é teocracia, então? Bom, segundo a Wikipédia também, teocracia é o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e policiais são submetidas às normas de alguma religião. O poder teocrático pode ser exercido direta ou indiretamente pelos clérigos de uma religião. Os governantes, juízes e demais autoridades podem ser os próprios líderes religiosos, ou podem ser cidadãos leigos submetidos ao controle dos clérigos, como ocorre atualmente no Irã, onde os chefes de governo, Estado e poder judiciário estão submetidos ao Ayatollah e ao Conselho dos Clérigos. Pronto, é o seguinte, você falando isso aí, eu lembro, agora eu vou comentar um pouquinho da Bíblia. O cara era profeta, era o rei. Mas aí chegou um tempo, né, que o povo de Israel, eles chegaram e ouviu as nações de lado, e era julgado por pessoas e não por Deus, né? Então eles disseram, não, a gente quer igual esse pessoal aí, ó. A gente não quer não, teocracia não, a gente quer um rei, levanta um rei da gente, e ele que vai governar. Então agora a gente quer, no caso, uma monarquia, e não mais uma teocracia, né? E Deus atende o bem do povo. Você quer, então, vocês vão ter. E foi daí que começa a diversificar esses modelos de governo, né? Aí a gente na Bíblia já mostra essa modelagem, onde Deus ouve o povo e respeita o povo, e Deus dá o povo que ele não queria. E Deus dá a monarquia para eles. Ele levanta o rei, inclusive na primeira vez quebra a cara, mas na segunda eles acertaram no rei. Toda mudança de regime acaba sendo complicada no começo, não é? Na cara no começo, depois que eles se deram bem no segundo, mas é interessante a gente ver isso aí, um fato histórico, porque a gente vai ver que a sociedade está numa constante mudança e que existe não sei quantos milhões de religiões, né, no mundo, que se criam cada dia mais outras, e é mais importante ainda que o Estado se torne cada vez desse tipo laico, né, para não ter que dar prioridade a uns a outros de forma injusta, julgar certas coisas que é numa visão de uma religião ou outra, né? Mas sim um social, um ser humano de forma imparcial, para não correr o perigo de ferir, né, o direito de crer ou não crer em certas coisas. Se eu quiser acreditar no Conto de Fada, acredito. Se eu quiser no Pai Noel, eu também acredito. O Estado não pode tirar esse direito meu de acreditar, que é um direito muito pessoal e particular. Exato. Isso é necessário para a gente ter uma democracia, né? Isso, não dá para ter uma democracia sem você dar direitos de liberdade de crença para os cidadãos. Verdade. Olha, segundo aqui na Wikipédia também, todos os países autodeclarados Estados Islâmicos são considerados teocráticos, e no cristianismo católico a gente tem o Vaticano, como talvez o único exemplo de país onde o regime é teocrático no mundo cristão. Isso. Só o Vaticano mesmo.
Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou explicar sua origem e do universo. As religiões tendem a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas ou o estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmos e a natureza humana. Muito bom, né? Essa é uma definição bem genérica, né? Para vários tipos de religiões. E, como se diz, e muitas vezes, né, a palavra religião, na verdade, é quase sinônimo de crença, né, Carlos? Dentro da religião, ele exige que seja coletiva, né? Tem pessoas que da forma individual. Isso, que ela vai dar sentido à vida, ela vai explicar talvez a origem, né, do universo, de si mesmo, do ser humano. Vai ter tradições, tem até eu acho interessante algumas tradições de algumas religiões que eu observo, que são muito interessantes, né? Outras a gente é natural discordar, principalmente aquela que fere a outra, né? E o mais interessante que pessoas que dizem que não se tem religião acabam criando vários conceitos, várias coisas, e se você olhar de fundo, é a religião dele, aquilo ali. Ele se não tem religião, mas lá no fundo ele cria, se observar o contexto, a ideologia dele, a religião dele é aquela, que é a ideologia que ele segue, se a gente poder dizer assim. Então está muito além essa questão de espiritualidade do ser humano. Você vê que historicamente o ser humano tem essa necessidade de crer em algo talvez não natural, está muito ligado ao ser humano mesmo. Isso aí, mesmo que você não é ensinado, e inclusive é um mistério até para a ciência ainda, né? Por que tem o ser humano? Já vi pesquisas de vários psicólogos mais analisando, pegando crianças de todas as idades, testando por que o ser humano quer crer em algo, né? Se diz que até hoje não se encontrou, a ciência não dá uma resposta ainda exata, porque o ser humano é tão curioso, se criam todas as religiões do mundo, qual é a necessidade, qual é a raiz básica disso. Mas eu acredito que seja muito sobre isso aí que você falou, né? O ser humano quer saber o sentido da vida, ele quer saber sobre sua origem, sobre o universo. Quando ele começa a filosofar sobre isso, a questão da moralidade, porque você vai para tribos isoladas que não teve contato humano, que não existe no mundo, e você observar de longe, quando você encontra, elas são descobertas, essas tribos, eles têm essas moralidades, tipo assim, eles não andam matando o outro, eles têm algumas regras que não podem violentar o outro, eles têm uma hierarquia de quem é o chefe e de quem não é. Isso aí sem contato humano, sem contato com a civilização atual moderna. Então é muito interessante a gente observar. Eles têm as suas próprias éticas, têm um estilo de vida deles mesmos, e eles creem se não for do sol na lua, mas eles criam de alguma forma alguma religião em ele mesmo. Então acho que está muito, como poderia dizer, está muito enraizado já no ser humano essa questão de religião, né? Há uma necessidade humana, né, de acreditar em alguma coisa. Eu acho que quando a gente começa a pensar, a se isolar e questionar certas coisas da vida, a pergunta o que é que nós estamos fazendo aqui, quem somos e para onde vamos, essas perguntas acabam gerando muita angústia e você precisa de um propósito na vida. Eu acho que religiões, de modo geral, elas acabam vindo para suprir essa necessidade, né? Elas dão um propósito, elas explicam de onde a gente vem, explicam o que nós estamos fazendo aqui. Sim, sim. E eu acho até natural, cara, eu acho natural quando você encontra uma pessoa de outra religião, ou não tem religião nenhuma, ou seja, ateu, ou agnóstico, ou que seja, é natural que a ideia como religião política, ou o que for, você tem a sua opinião, você queira defender a sua visão, agora tem que defender de forma honesta, e também no modo de respeito, né? Você não posso a minha verdade, não pode abrir a sua cabeça e querer empurrar, né? E eu acho que o respeito é muito interessante. E isso é muito interessante o debate, tanto político como religião, esporte, que seja, quando o outro lado quer aprender, né? Só aprender ou ver uma pessoa diferente. Agora, se é só para discussão interminável, eu acho bem interessante, principalmente com cidade de religião. Né? Quando o objetivo dos envolvidos é entender como o outro pensa, isso é muito enriquecedor.
Agora, quando o objetivo dos envolvidos é converter o outro, aí se torna infrutífero, cansativo. E sem falar o seguinte, cara, como é que eu vou debater religião usando a forma de máscara, né? Não tem condição. Você não vai discutir o islamismo com o espiritismo, sei lá o que for, o cristianismo, usando... Não tem um laboratório, não tem uma coisa química para poder provar o outro, né? Não tem uma equação que vai somar, vai levar ao quadrado que vai dar o resultado lá exato. Por exemplo, entre os meus amigos que são cristãos também, eu debato com eles sobre a Bíblia, né? Minha visão de certas passagens da Bíblia, que eu interpreto dessa maneira e outra. Mas eu posso debater com mais profundidade com outro cristão que faz parte da minha mesma segmentação. Fico mais à vontade de falar com ele. Eu não posso chegar agora com um ateu, né? E vou discutir com a religião usando a Bíblia, porque ele está ferido na Bíblia. Então, tem que saber onde a gente está usando o experimento. Religião é também um instrumento que liga o ser humano a alguma coisa que seja divina, que seja além, que seja não humana, não é? Certo. Poderia ser encarado assim, tanto que diz que a origem da palavra religião vem de religare, não é? Isso que significa ligar, religar. No cristianismo em particular, o nome religião define como isso, né? A religião de fato seria a Bíblia, né? Porque ela de fato que seria revelada, seria a palavra revelada, que revela quem é Deus. Então, o cristianismo, né? Na minha visão, na maioria dos cristãos que eu conheço, é que a Bíblia que deve reger, né? Agora, o problema aí dessa definição de que o cristianismo, a Bíblia, a religião, é a que liga o homem com Deus, é um sério problema, né? Aí você vê várias pessoas e diz que Deus revelou a ele, na sua palavra, que ele devia abrir a igreja ali assim, porque carrega essa, aquela outra. Aí se torna uma coisa até arbitrária, né? Aí esse é o problema, né? A gente diz que é a Bíblia, a gente confia nisso, mas infelizmente seres humanos têm usado como... usam arma de fogo para fins de defesa da sociedade, também usam arma de fogo para matar. Eu gosto de fazer essa analogia. Da mesma forma que existem pessoas que usam a Bíblia para o meio social, de resgatar, a gente tem isso de perto, de resgatar drogados da alguma parte da sociedade, de recuperar pessoas que estão presas no alcoolismo, de recuperar, fazer assistência social nas regiões mais pobres da cidade, levando o evangelismo, ao mesmo tempo fazendo a parte social. Quando a igreja faz isso, ela está usando a Bíblia, né, de forma para salvar vidas. Agora, enquanto o outro usado na esquina para extorquir, mesmo pobre que ao outro lado da igreja ajudou, né? Isso que é triste. Pois é. Isso que deixa... Eu fugi um pouquinho do tempo, mas foi tipo um meu desabafo aqui agora. É que a Bíblia, ela é, na verdade, uma coleção de um monte de livros, né? Mais de 80, não é isso? Exatamente, são 66 livros, na verdade. Pronto, são vários livros. E a Bíblia, se você acreditar que a Bíblia é a religião, ela por si só já é o suficiente, você abre espaço para N possibilidades de interpretação, porque é a mesma Bíblia que fala de amar o próximo, de perdoar, de não apontar os defeitos no outro porque você será apontado. É a Bíblia que fala também em alguns momentos sobre perseguição, punição para pessoas que fazem práticas erradas, fala de sacrifícios de animais, né, no Antigo Testamento. Então, se você pega sem um senso crítico, sem analisar e trazer um contexto próprio, você pode acabar pegando uma linha estranha de interpretação. Não, até citei hoje, eu estava na fila do cardiologista, comentei até com minha esposa, né? Interessante, eu li dois versículos lá, eu estava conversando com ela, e interessante que vem assim, Jesus, Novo Testamento, né? E Cristo fala assim, que alguém abençoar um desses pequeninos, do meu discípulo, né? Eu darei uma recompensa. Só que ali, você isolar esse versículo, é você dar um charlatão da fé e falar assim, tá vendo? Se você me abençoar com R$1.000, por Deus, Jesus vai prometer que vai dar 5 ou 10, ou seja, para esse versículo, eu não entendo o contexto que Jesus falou aquilo, e distorce, né? E mais uma vez, mais uma religião criada de forma distorcida, infelizmente usando a Bíblia, né? A gente fugiu um pouquinho do tema, mas foi legal a saída, vamos voltar agora. Eu acho que é o desabafo, né? A minha indignação foge um pouquinho, mas vamos lá. Outro tema. Seita, de forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico ou político divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominantes.
Segundo Bertone de Oliveira Souza, Peter L. Berger definiu seita como a organização de um grupo contra um meio que consideram hostil ou descrente. O grupo, então, se fecha em um corpo de doutrinas e vê o restante da sociedade como inerentemente má ou pecadora, passível da ira divina, que inevitavelmente sobrevirá sobre eles. As seitas de orientação cristã usam as noções de pecado e santificação como forma de dar legitimidade discursiva aos neófitos e manter os que já são seguidores. A saída do grupo pode acarretar diversos efeitos psicossociais em decorrência do sentimento de solidão, de autoculpabilização e da hostilidade advinda do grupo que se está deixando. Sair de uma seita nunca é fácil porque ela exerce controle sobre toda a vida individual e coletiva dos indivíduos. As seitas, assim como as religiões instituídas, são agências reguladoras do pensamento e da ação, mas com a diferença de que na seita a regulação tende a ser mais totalizante, devido ao rígido controle que exercem sobre os sujeitos. Bem longa essa definição, né? Realmente eu concordo plenamente. Agora, até não sei se eu falo, porque pode ser que algum ouvinte participe da religião. Eu não vou citar não o nome de uma religião aí que você definiu, que para mim ela se encaixa com esse termo aí de seita. Como falou aí, ela tem que ferir, no caso, o cristianismo, né? A seita, para mim, no caso. No meu caso, né? Particular, pessoal. Mas, como corpo geral, você falou aí, a seita, ela tem esse poder mesmo. Eu conheço algumas seitas, caras de perto, e quando você sai delas, eu já conheci colegas meus que cometeram suicídio, cara. Porque a pressão psicológica, você quebrou uma regra. Olha, tem seitas que falam o seguinte: se você quebra a regra deles, no caso, que é o certo e o errado, ele, se for, por exemplo, tu tem tua esposa, você participa desse mesmo grupo que ela, se ela cometer um erro, você não pode nem falar com ela. Na sua casa, viu? Sua esposa, você é obrigado a não falar mais com ela porque ela cometeu um pecado sério, né? Segundo a seita. Não vou citar o nome de nenhuma para não ferir, talvez, algum ouvinte ou coisa parecida. Mas a seita tem esse poder mesmo de dominar, de filtrar, de deixar a pessoa com levagem cerebral, de tal forma que quando você é expulso ou rejeitado pela seita, você tem depressão, você acha que já vai vir, já tem jeito mais para você, vai vir ainda a vingança para você, você vai pagar com alguma coisa, aí se vem a doença, a culpa foi, porque eu saí, a doença deve ser por causa disso aí. Então é tudo, você fala uma palavra aí, autoculpabilização, fora a hostilidade do grupo, né? Aí vai ferir o que está ensinado, em particular na minha religião, né? É a questão do cristianismo, é ensinado o perdão, é ensinado a questão do amor, saber que todo mundo que todo mundo falha. Então aí ele aceita, ela fere isso, né? Como é que a pessoa errou e ela tem que ser extinta do grupo, né? Aí eu acho que isso aí é problemático. Eu acho que não só aceita quando se diz a relação com o cristianismo, mas em qualquer seita, né? Qualquer seita mesmo. Ela é prejudicial ao ser humano, porque eu acho que a seita deve ser... Pronto, vou definir melhor a seita. A seita é o exagero da uma religião em relação a exercer e impor regras sobre a vida de um indivíduo, de tal forma que é a que controla o indivíduo. É complicado demais, né? A gente vê que isso, de tal forma, traz malefícios, né, para o meio social, né? De forma não só forma religiosa, mas no meio social, ela traz malefícios. Não é interessante ter uma empresa ou uma coisa parecida que o seu chefe exerça uma questão grande de você e você só fala bem a sua vida se o seu chefe, o seu líder, mandar fazer ou não fazer, e criando regras, talvez arbitrárias, que nem eles mesmos cumprem, né? Complicado. Pois é, eu tinha uma outra definição de seita que seria uma instituição como se fosse uma religião, mas que gira em torno de uma pessoa específica, que tem um líder específico daquele grupo e que ele tem um papel assim, não de divindade, mas quase como se fosse, que as pessoas todas estão ali em torno daquela liderança. E de modo que quando terminasse, poderia até terminar a seita, dependendo da forma como a pessoa venha a falecer ou se afastar, né, esse líder. Isso. E religiões eu entendo como uma coisa que não depende de uma pessoa específica. Elas existem por si só, pela sua própria base
de conhecimento místico, assim, né, transcendental, digamos assim. Pela sua própria base, seu conjunto de crenças, ela existe. Não precisa de uma pessoa específica liderando. Falando sobre Martin Lutero, ele diz isso. A reforma nasce daí, Carlos. A reforma nasce quando ele contraria o clero, né? Quando ele diz, poxa, mas e os cristãos lá da Grécia? Eles não têm lá, não temos uma igreja lá. Mas esses aí são cristãos. Divindade é, segundo quem nela crê, algum ser sobrenatural, mitológico, com poderes especiais, superior, criado espontaneamente ou por outra divindade, cuja imagem, muitas vezes, é tida como semelhante à do homem. Cultuado é tido como santo, divino ou sagrado e ou respeitado por seres humanos. Normalmente as divindades são percebidas como superiores aos seres humanos, controlando ou sendo superiores à própria natureza. Quando falou, aí ficou gravada essa parte do super-homem, né? Inclusive, o super-homem tem uma coisa religiosa nele, né? O super-homem foi um judeu, né? E essa questão da definição de divindade é isso mesmo. No caso, o chinês diz que é um Deus, nós definimos que ele é sábio, justo e bom em todas as suas decisões. Aí você falou sobre o super-homem, né? E a ligação com religião. Você já viu um trabalho do Fábio Yabu, que era Big Brother Bonequinhos? Não. Foi na época de um dos primeiros Big Brothers que teve. Aí ele fez, sabe aquelas fotonovelas que tinha, que eram como se fosse história em quadrinhos, só que os quadrinhos não tinham desenho, tinha foto de atores mesmo, com os balõezinhos, né? Você lembra? Ele fez uma história desse tipo, inspirado no Big Brother, com bonequinhos que ele tinha colecionáveis. Uhum. Aí tinha um Power Ranger no meio, tinha, sabe? Aí tem uma hora que o apresentador tá falando, vai falar de um novo participante, aí diz, ele que tem poderes acima da compreensão humana, ele que foi mandado pelo seu pai para nos salvar, ele que... Aí aparece, eu não lembro se é um ou outro, mas no fim das contas a história é que aparecem lá na cena Jesus e o super-homem. E os dois ficam brigando, quem tava, a quem o apresentador estava se referindo. Que as descrições batem, né? Poderes acima da compreensão humana, foi enviado pelo seu pai, porque o super-homem foi enviado pelo pai dele para a Terra, né? Isso. Você pensando, inclusive, até o nome, né? Do El, né? Que Kal-El, né? O nome do Superman. Aí você vê aí toda a ligação mesmo, e se você vê que foi o cara que criou a ideia do Superman, ele era um judeu. Porque assim, um judeu hoje, caso, só abrir outro parênteses aqui, ele no caso aguarda o Messias prometido. O cara que vai ser um rei, o cara que vai desbravar e vai defender Israel. Enquanto o cristianismo já acredita que Jesus já veio, o rei dele não era um reino político de ser um rei, defender Israel, mas sim um reino espiritual. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.